Gosta de levantar taças e gosta de vencer esse Vasco, Elia. Nos últimos 32 jogos contra o Vasco, o Flamengo perdeu apenas 2. Pois é, foi uma série incrível que começou em 2017. Foram 19 vitórias do rubro-negro e 11 empates. 53 gols marcados e 23 sofridos. As duas únicas vitórias vascaínas aconteceram em 2017 e 2023. A gente até brincava aqui, né, de ter virado rotina, mas o que é que explica, Elia, para além desse jogo, ao longo dos anos, a superioridade que o Flamengo encontrou? Boa questão. Explica na diferença e na desproporção que é o time do Flamengo em relação ao Vasco. E não tem nenhum desrespeito ao Vasco, muito pelo contrário. São tamanhos completos totalmente diferentes. Então, o Flamengo vem construindo a sua grandeza, não é pelo fato de ter a maior torcida do Rio, a maior torcida do Brasil. Ele vem construindo dentro de uma organização competente, dentro de uma ideia de organização, de contratação, de investimento e de recebimentos, porque o Flamengo é um time que tem 1 bilhão e 500 milhões de reais de orçamento no ano, ninguém tem esse orçamento no ano. Você vai construindo tudo isso de maneira organizada e competente e você vai ficando cada vez mais distante dos outros adversários. Então o Flamengo, com todo respeito, o Flamengo vai jogar contra o Fluminense. A única grande questão é que o Fluminense é um time que tem um treinador que sabe exatamente o tamanho dele, o tamanho do time dele, a desproporção orçamentária entre Flamengo e Fluminense, e aí talvez o Felipe Luiz tenha um pouco de dificuldade. É um cara que tem mais de um modelo de jogo, que é algo que você bate muito na tecla. Ele vai jogar de maneira mais reativa e muito reativa contra esse Flamengo muito poderoso. Mas mesmo assim, o Flamengo é muito favorito. E da maneira como a equipe jogou ontem, você entende que, entendo até o chororô do Pedrinho, é um lance muito arriscado, até pra gente mostrar depois, é um lance muito duvidoso, é um VAR que tem que ser muito bem analisado, mas não muda nada. O Flamengo estaria na final de qualquer maneira, não mudaria absolutamente nada. O que é importante destacar aqui, e é uma coisa interessante, porque esse Flamengo é tão virtuoso, Gabi, mas tão virtuoso, que você perde, por exemplo, imagine que você perca o Bruno Henrique. Pô, o Bruno Henrique tem 100 gols com a camisa do Flamengo, é gigante. Os gols mais importantes. É impressionante, porque ele faz gols em clássicos, ele faz gol no mata-mata, ele faz gol na decisão. Aí entra o Luiz Araújo e o cara é brilhante. Aí você, lá na frente vai entrar o Everton Cebolinha. E aí você tem um elenco que é, assim, desproporcional em relação a tudo que existe no Campeonato Brasileiro, a tudo que existe nesse continente sul-americano. Essa é a desproporção em relação ao Flamengo e a maioria absoluta dos outros clubes brasileiros. Essa é uma grande quando a gente fala de elenco, era assim que eu ia jogar a bola pra você, né? Se você comparar, sai o Bruno Henrique, entra o Luiz Araújo. E no Vasco, sai o Coutinho e entra o Lloyd Augusto. Então é uma desproporção de elenco, realmente. Mais uma em cima do Vasco da Gama tem se tornado normal. Nos últimos 32 jogos, o Vasco só venceu 2 jogos do Flamengo, sendo que isso tem muito tempo. Então, de verdade, a freguesia continua e, de fato, o Vasco da Gama, nesse momento, está longe de ser o principal rival do Flamengo no Campeonato Carioca, quiçá no futebol brasileiro. Para mim, o principal rival do Flamengo no futebol brasileiro continua sendo o Palmeiras em todos os sentidos. Mas vamos falar desse duelo, gente. Um duelo que eu vou te falar, o Flamengo ganhou sem muito esforço, foi muito ritmo de treino. E o Flamengo novamente na final do Campeonato Carioca, para mim, vai ser contra o Fluminense de novo, porque eu acho difícil o Volta Redonda reverter o placar, o jogo de ida 4-0 Fluminense. Mas vamos falar do Flamengo e Vasco. O resultado eu já imaginava, mas eu não esperava que o Flamengo fosse sofrer um gol. E sofreu um gol muito bobo, por sinal. O Rossi estava 17 partidas sem sofrer um gol no Campeonato Carioca, então tinha esses números aí, mas eu avisei para vocês durante a semana que a qualquer momento o Rossi iria levar gol, a qualquer momento o time do Felipe Luiz ia sofrer um gol, e a gente queria saber, eu particularmente tinha curiosidade em saber como é que o time iria reagir saindo atrás no placar. E eu confesso para vocês que eu me espantei de maneira positiva, porque eu acho que o Flamengo reagiu bem. Vamos lá, no primeiro tempo o Vasco da Gama começou melhor.
teve um momento melhor ali. Eu achei o Flamengo muito afobado, os jogadores ansiosos, querendo resolver logo a todo momento, sabe? Uma ansiedade fora do normal para o time do técnico Felipe Luiz, pelo que a gente vem acompanhando do Flamengo nessa temporada. Uma afobação muito grande dos atletas. E aí o Vasco da Gama conseguiu abrir o placar antes dos 20 minutos iniciais. Uma jogada oriunda de bola aérea, né? Bola parada. Uma falta que, na minha opinião, não aconteceu a falta no jogador do Vasco da Gama, mas o árbitro deu, beleza. O árbitro deu, saiu a falta, aí uma confusão danada na área ali do Flamengo. O Lucas Freitas errou, acabou furando a bola sobrou para o Nuno, que é o jogador português. Inclusive, vamos falar sobre esse jogador português, que ele deu uma declaração depois da vitória do Vasco da Gama em cima do Nova Iguaçu, que me chamou a atenção. E aí o Nuno conseguiu fazer o gol. Beleza, veio a parada técnica. Após a parada técnica, fiquei com aquela dúvida, e aí, como é que o Flamengo vai reagir? E reagiu super bem, porque após a parada técnica, o Flamengo foi muito melhor no jogo, comandou o jogo, aquela ansiedade diminuiu, a afobação diminuiu. Talvez o Gerson, pelo que a gente pôde acompanhar, estava pedindo muita calma, cabeça no lugar para os jogadores do Flamengo, e os jogadores do Flamengo tiveram essa cabeça no lugar e conseguiram empatar o duelo com ele, sempre ele, Bruno Henrique, fazendo seu 11º gol no Vasco da Gama com a camisa do Flamengo, justificando novamente o apelido de Rei dos Clássicos e fazendo seu 100º gol com a camisa do Flamengo. É uma marca impressionante do atacante rubro-negro. É um cara que eu falo que é muito ídolo, mas é muito ídolo mesmo. É um jogador que faz tudo de maneira calada, não é midiático, enfim, fez o gol, empatou o jogo. E aí veio o intervalo. No intervalo eu imaginei que o Felipe Luiz fosse fazer algumas ou pelo menos uma alteração na equipe, porque na minha concepção, embora o De La Cruz tenha ajudado no gol de empate do Flamengo, mas o De La Cruz não fez um bom primeiro tempo e nem o Arrascaeta. Mas para tirar os dois, eu não tiraria os dois, eu tiraria um. O que eu faria? Recuaria um pouco o Gerson, tiraria o De La Cruz e botaria Luiz Araújo no jogo. Mas o Felipe Luiz não fez isso. Beleza, ele manteve o time para o segundo tempo. Mesmo assim, o Flamengo continuou melhor. O próprio De La Cruz, que eu tiraria no intervalo, voltou para o segundo tempo, individualmente falando, melhor, atuando bem. Mas ainda em determinado momento o Bruno Henrique pediu para ser substituído após sentir dores musculares, e aí a gente vai ter que acompanhar o resultado de exame para saber se tem alguma lesão ali, tomara que não. O Luiz Araújo entrou no jogo, e o Luiz Araújo vem jogando muita bola em 2025. É assustador o que ele está jogando. O Felipe Luiz, em entrevistas recentes, disse que iria para casa com dor de cabeça por conta disso, mal de cabeça, porque como que ele deixa o Luiz Araújo fora do time? Ele vem deixando, eu acho um erro, tá? Mas é o Felipe Luiz, ele entende mais de futebol do que eu, quem sou eu para ficar opinando sobre se ele tá certo, se ele tá errado. Mas enfim, o Luiz Araújo entrou e na sua primeira jogada individual fez um golaço, pegou, recebeu a bola, inclusive o Vasco da Gama mal demais na saída de bola, enfim, o Vasco jogou muito mal no segundo tempo, muito mal mesmo, mostrando aquilo que a gente já imaginava. Mas o Luiz Araújo foi lá, fez a jogada individual, finalizou bonito, sem chance para o Léo Jardim, virando o placar para o Flamengo e botando 2-1 para o Flamengo. Beleza, até aí tudo bem. Onde eu quero chegar agora? Vamos lá, o Flamengo ele nem fez o seu jogo de alto nível. Novamente essa partida entre Flamengo e Vasco, 55 mil presentes no Maracanã, tá? Eu aviso a vocês, quando o acesso é melhor, a torcida vai. Tá vendo? Teve torcedor do Botafogo que ficou chateadinho, porque eu falei isso, mas não é uma crítica ao estádio Newton Santos, mas é uma constatação. O Maracanã, entre aspas, o acesso é muito melhor para todos, muito melhor, não tem nem comparação. Mas enfim, parabéns, inclusive, à torcida do Flamengo, lotando o seu setor no Maracanã, fazendo uma bonita festa do começo ao fim, mesmo quando o Flamengo tomou o gol, a torcida do Flamengo continuou cantando. Mas sobre o time, eu acho que deu para a gente perceber dois fatores. O Flamengo reagindo muito bem quando sofre um gol saindo atrás de um placar, e segundo, uma intensidade absurda. Hoje o assunto é quente.
A Juventus, um dos maiores clubes da Itália, está de olho em um dos nossos principais defensores, Léo Ortiz. O zagueiro chegou ao Flamengo em março de 2024, vindo do Red Bull Bragantino por 7 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais, e desde então vem se destacando como um dos xerifes da nossa defesa. Mas agora, essa notícia pegou todo mundo de surpresa. O interesse da Juventus pode mexer com os planos do Flamengo para a temporada. O Mengão não quer perder nenhum jogador importante neste ano, mas a gente sabe como funciona o mercado da bola. Se a proposta for muito alta e o jogador quiser sair, fica difícil segurar. Será que Léo Ortiz pode deixar o Flamengo tão cedo? A diretoria tem um planejamento claro para manter a base do elenco e seguir forte em todas as competições. Mas e se os italianos chegarem com uma oferta irresistível? Será que o zagueiro vai querer tentar uma experiência na Europa? A torcida está dividida. De um lado, há quem acredite que a saída de Léo Ortiz pode ser um grande problema para a defesa do Flamengo, que já tem alguns desafios para resolver. De outro, tem quem pense que, se a proposta for boa, pode ser uma oportunidade de mercado para o clube. E aí, torcedor, o que você acha dessa possibilidade? Você venderia Léo Ortiz ou seguraria ele de qualquer jeito? Deixe sua opinião nos comentários e já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquela curtida para fortalecer nosso trabalho. Fique ligado para mais notícias do Mengão e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!